Oi, meu nome é Armando. Continuo amando a Deus, procurando amar uns aos outros e proclamar Jesus, coisa boa. Muito bom o nosso tempo de louvor, é bom ouvir a congregação, né? Engraçado, né? Quando a gente está aqui, vários instrumentos, é tão bonito, né? Nós temos sempre a composição de vários instrumentos e hoje o Daniel vem com sua voz e seu violão e a congregação canta. E a gente ouve aquele som maravilhoso. É uma coisa que nós vamos fazer para a eternidade. Muitas das coisas que nós fazemos aqui, vamos fazer só aqui mesmo. Mas na eternidade tem cântico, muitos cânticos, né? E cântico novo, que a gente já começa a ensaiar agora, como disse o Daniel. Bom, nós estamos num período de férias, mas eu queria só dar um lembrete. A Manu e o João, que são líderes da Casa de Recuperação Grão de Mostarda, anunciam que a Casa de Recuperação para Mulheres, lá na Tabuba, é isso? Será inaugurada no dia 22. 22 agora nós estamos inaugurando mais uma Casa de Recuperação, essa agora para mulheres, exclusivamente para mulheres. Essa igreja está ajudando no sustento, pode aplaudir a Jesus. Amém. Essa igreja está sustentando, ajudando no sustento do casal que vai trabalhar ali, principalmente da mulher, uma mulher de Deus que vai tomar conta daquela instituição ali. Queria também informar que a Manu está dizendo que nós pedimos, acho que umas 2 semanas atrás, que vocês pudessem doar os utensílios, né, para a Casa de Recuperação, e alguém doou um fogão, e a Josi, né? Certo, e ela anotou o telefone, mas parece que perdeu o chip, deu uma pane e ela perdeu o contato. Então a Josi, que ficou de doar um fogão, procura a Manu aqui no final do culto, tá certo? Para dizer sou eu e dar o telefone de novo para ela, tá bom? Nós queríamos também, até em função dessa questão de casa de recuperação, deixar uma palavra com os irmãos aqui. Nós, como igreja, damos um suporte a praticamente 2 casas de recuperação. Uma é o Reciclando Vidas, o trabalho do Daniel e da Ritásia, que trabalha com as pessoas que trabalham com reciclagem de lixo. A maioria dessas pessoas se envolvem em drogas, crack, às vezes trocam o que arrecadam nesses carrinhos que andam por aí em Fortaleza, trocam por droga. Daniel fazia isso com esses meninos, até que ele foi alcançado por Jesus, e então montou essa casa de recuperação que está lá no Parque Manibura, numa propriedade que era da IBC, o Estado ele tomou num certo sentido, né? Mas não é chamado de tomar, tem um nomezinho que agora desapropriou. E aí nós viemos para cá, né? Então nós continuamos usando aquela propriedade, o Estado deu um prazo para a gente, até o final do ano provavelmente a gente tem que sair de lá. Mas essa casa de recuperação tem mais ou menos uns 30 internos, vale a pena um dia você pegar o endereço no escritório da IBC, liga para cá, vá fazer uma visita. Você não sabe o que é sofrimento, dependentes químicos de crack que estão em plena recuperação. Vocês vão ver exemplos de vidas preciosas que foram semidestruídas até que Jesus chegou e entrou e realmente tem feito uma grande diferença. Outra casa de recuperação é o Grão de Mostarda, o João, que foi recuperado também de drogas, e hoje lidera com a Manu essa casa de recuperação, porque nós temos tremendo respeito. Existem outras casas de recuperação também. No início de tudo, nós apoiamos uma casa que era o Lar da Paz, do Tita e a Ieda, e trabalhamos com eles por um tempo e apoiamos o trabalho, e constituímos inclusive uma diretoria para ajudá-los, formada pelo Dr. Hélio, pelo Maciel e por outros irmãos. Mas ao longo dos anos essa parceria acabou não dando certo, e o Tita então resolveu, e nós também resolvemos, que sairíamos da parceria
para que ele pudesse tocar a casa de forma particular, pessoal, e por isso o Lar da Paz hoje é um projeto absolutamente pessoal. Nós não temos, como igreja, nós não temos dado o mesmo apoio a essas duas casas, por várias questões, isso já faz um tempo já. E eu lamento informar que o nosso amado irmão Tito está hoje com uma implicação na justiça e algo muito terrível aconteceu com ele no envolvimento, e o que a gente chama, às vezes assim, de uma recaída, né? Que ele teve, e envolvimento com pessoas que o levaram a cometer atos que agora ele tem problemas com a justiça. Nós estamos orando por ele, e alguns irmãos já o têm visitado, e também a Ieda, esposa, está sendo cuidada por alguns irmãos aqui da IBC, juntamente com seus filhos. Mas eu quero só tornar isso público por uma questão de intercessão em primeiro lugar. Não é para nós nenhuma novidade, porque todos nós somos seres humanos em restauração, e o que aconteceu o Tito poderia ter acontecido comigo, não é nada diferente. Todos nós temos o potencial para voltarmos a fazer aquilo que de errado fizemos no passado, se não for a graça de Deus e se nós não mantivermos os nossos olhos em Jesus todo o tempo. Aqui não tem bom e nem justo humanamente falando. Nós somos pecadores declarados justos por Jesus, feitos por causa do seu amor na cruz do Calvário, bons ou com capacidade de fazer aquilo que é bom. Então nós temos que continuar orando pelo Tito, orando pela sua família, e só destacando aqui que o nosso apoio enquanto comunidade, enquanto igreja, essa liderança resolveu tirar o apoio já há algum tempo, porque nós sabíamos que algo estava muito ruim, muito errado, e na verdade foi uma decisão difícil, mas nós tivemos que tomar essa decisão. Essa cidade, através dos seus governantes e até a sociedade civil, sabe muito bem o trabalho que é feito nos presídios, nas casas de recuperação, e nos tem como igreja, isso eu falo de você, meu irmão em Cristo, que investe nessa obra, a sociedade nos tem em alta estima, porque nós zelamos pelo testemunho, não do nosso nome, mas do nome de Jesus. Há muita coisa que está sendo feita hoje em termos de recuperação de drogados, que nada mais é do que um faz de conta e um aproveitamento de verbas públicas que tem vindo por aí. Nós não dependemos disso, nós dependemos da oferta e do investimento dos irmãos, do trabalho firme e honesto desses que lideram casas de recuperação. Então nós continuaremos mantendo o nome de Jesus limpo para a glória dele e do nome dele. Então, orem por nós e vamos continuar firmes, tá bom? Deus abençoe. Mateus capítulo 19, versículos 13, 14 e 15. Vamos mudar de posição, ficar em pé? Mateus capítulo 19, versículos 13, 14 e 15. Olha só o verso 1 do capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia, foi para o território da Judéia, além do Jordão. Lembra naquela semana que eu falei do filho do oficial? É como se Jesus estivesse no Nordeste e agora ele desce em relação ao Sudeste, vai para o Sudeste. E o verso 2 diz que seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Verso 3 diz que vieram a ele alguns fariseus e eles o experimentavam, perguntando agora sobre relação de casamento. E olha o verso 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali.
Senhor, nós te adoramos e continuamos na tua presença, pedindo que a tua palavra, assim como tudo que foi feito neste culto, continue falando ao nosso coração. Nos faz, Senhor, mais inclusivos e mais sensíveis, Senhor, em relação às crianças que estão ao nosso redor. Pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nós, sobre a vida do Tito, sua família, sobre aqueles internos do Lar da Paz e de todas as comunidades terapêuticas desta cidade que honra o teu nome. Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gente, uma coisa boa para você acompanhar a hora é esse boletim e o esboço que está aí, tá certo? Para você usar, inclusive em casa, com amigos ou com o seu grupo pequeno. Então não menospreze esse trabalho que é feito com muito carinho pela Rosvita, preparando esse material. Bom, Jesus e as crianças. Nesses dias de férias escolares, né, nós estamos de férias, as crianças estão de férias, aliás. Nesses dias de férias escolares, quando você está cercado de criança, o que você mais ouve é: vamos brincar, vamos sair, vamos passear, vamos no shopping, eu quero isso, eu quero ir no carro do vovô, eu quero ir no carro do papai, quer passear, desse tamanho, já sabe o endereço e sabe o que quer todo o tempo. Quero comida, quero subir, quero descer, quero brincar. E aí eu quero todo o tempo, eu quero. Para alguns de nós, esse tipo de importúnio infantil seria talvez um problema. Cara, estou cansado, fico ouvindo esses pedidos todo o tempo, essa criança pedindo coisas que não tem nada a ver. Ou então a gente acha que isso é coisa de criança, isso é um defeito de fábrica que as crianças têm, que perguntam tudo, né? E daqui a pouco vem a fase do porquê, e aí vai. Mas para Jesus, estar rodeado por essas crianças, e esta virtude, aliás, essa característica de questionamento, de perguntar, de precisar e de querer, para Jesus isto era uma virtude. Aliás, uma das virtudes mais propagadas na palavra de Deus, a virtude da humildade. Porque crianças não têm medo nem vergonha de pedir. Elas não têm problema em admitir que não podem, que não conseguem, que são dependentes. A exemplo do publicano em Lucas capítulo 18. Enquanto o fariseu dizia: graças te dou porque faço isso, faço aquilo, posso aquilo, e não sou como os demais ou como este publicano. O publicano orava assim, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar as mãos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, enquanto os discípulos, ao perceberem que os pais estavam querendo trazer as crianças para perto de Jesus, os discípulos reagiram com indignação, pensando: puxa, essas crianças estão atrapalhando a nossa agenda. Nós estamos aqui, as multidões, ouvindo Jesus, vendo seus milagres, recebendo ministração. Nós, os discípulos, que vamos levar a mensagem adiante, estamos ouvindo o mestre e de repente vamos ser atrapalhados por essas crianças. Os discípulos repreendiam os pais e repreendiam a chegada das crianças. Mas o contexto aqui é o seguinte: no capítulo 19 de Mateus, logo depois de ministrar sobre casamento, sobre divórcio e recasamento, aí um grupo de pessoas se aproxima de Jesus, e são as crianças trazidas pelos seus pais. É interessante que Jesus não só atraía os discriminados na sociedade, aqueles que eram diminuídos para a sociedade, mas parece que Jesus tinha uma consideração especial por crianças. Primeiro, lá no capítulo 17, no verso 18, ele expulsa um demônio
que tomou posse daquela criança e o sacudia de um lado para o outro. Diz o texto, Jesus repreende o demônio que sai daquela criança e o menino sara. Depois, quando os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, Jesus disse, vocês têm que se fazer humilde como uma criança. E ele então traz uma criança para o meio da roda de ensino, no momento de maior profundidade, na sala de um PhD, na sala de um doutorado sobre igreja, sobre coisas profundas. Jesus traz uma criança para perto, e Jesus chama um menino e põe no meio deles e mostra o que de verdade quer dizer ser maior no reino dos céus. Há 2 semanas atrás, falamos sobre a cura do filho do oficial. Jesus diz aquela frase célebre para o pai daquele menino, teu filho vive. Ou seja, a importância e a prioridade de Jesus em relação às crianças. O termo usado aqui, nesse texto, indica que as crianças eram pequenas, algumas até de colo. Os pais traziam as criancinhas, Lucas 18:15, ou crianças de colo, conforme Marcos 10:16. Em seguida, Jesus tomou as crianças nos braços. Olha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus que se fez gente, o Verbo encarnado, que tinha 3 anos na sua vida, que iria à cruz do Calvário para deixar um legado de salvação com aqueles 12 discípulos, tinha tempo para pausar, parar e olhar para as crianças. Na cultura judaica, principalmente na orientação do Talmud, os pais levavam os filhos para a sinagoga, e ali eles oravam pelos seus filhos, entregavam os filhos aos rabinos e também aos anciãos. E neste caso, Jesus aqui talvez estivesse sendo reconhecido por aqueles pais como o Messias prometido, e que valeria a pena levar uma criança até Jesus. E aí os discípulos reagem de forma diferente. Jesus não apenas recebe a criança, mas ele compara a atitude de dependência de uma criança com aquele que realmente quer o reino dos céus. Jesus não está aqui dizendo que criança não tem problema ou criança não tenha pecado. Aliás, o texto de Provérbios 22:15 diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O que quer dizer que a criança, desde pequenininha, você não precisa ensinar coisa errada. Ela não só aprende, como ela gera a coisa errada. Ela diz não para aquilo que deveria dizer sim. Ela teima quando não deveria teimar. Ela desobedece quando não deveria desobedecer. E se os pais não disciplinam a criança como a Bíblia orienta, mais tarde a polícia vai ter que disciplinar. Se os pais não ensinam a criança os limites que ela deve respeitar na sua vida, respeitando o pai e a mãe, para ensinar temor a Deus também, mais tarde ela virará um jovem que não teme a ninguém, que desrespeita a todo mundo, que não está nem aí para a lei, nem para a autoridade, nem coisa nenhuma. Entregue a sua própria sorte e a sua própria vida. Então Jesus não ignora aqui que a criança tem, num determinado momento da sua vida, consciência do seu pecado e dos seus erros. Jesus reconhece a atitude de fé dos pais e oferece uma oportunidade para abençoar as crianças, e se torna alvo do seu amor e alvo também de ministração para os demais. Olha a atitude dos pais. Eles trazem as crianças a Jesus. Os discípulos repreendem. Jesus está na região da Judéia, no outro lado do Jordão, falando às multidões, falando sobre cura, enfrentando o argumento dos fariseus. São aqueles indivíduos que se aproximam de Jesus só para questionar, para tratar sobre teoria. Mas Jesus, nesse contexto, ainda cercado por pessoas, em meio ao ensino endereçado aos discípulos, os pais ousam trazer os filhos por meio daquele lugar.
De uma forma ou de outra, queridos, são os pais que conduzem as crianças, e ouçam-me, para o bem ou para o mal. São vocês, pais, somos nós, pais, que temos a responsabilidade de levar as nossas crianças para os pés de quem pratica e ensina o mal, ou de quem pratica e ensina o bem. Por isso Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Isso não tem nada a ver com promessa, tem a ver com o ditado certo. É mais ou menos assim: pau que nasce torto, morre torto. Se você induz a sua criança e leva a sua criança para o mal, até quando ela crescer, é provável que ela não se desvie dela. Se você fuma, é provável que ele vai fumar. Se você bebe, é provável que ele vai beber. Se você diz palavrão, é isso que ele vai fazer. Se você mente, trai, é raivoso, é irado, é muito provável que sua criança vai absorver isso. Você é o herói, você é o modelador do seu caráter. A quem você entrega? Alguns pais levam as crianças a quem pode destruir, deixam-nas entregues a pessoas que cuidam, às vezes só do alimento do corpo, mas não cuidam da mente. Largam as crianças aos filmes, às TVs, aos iPads, aos computadores, aos joguinhos, ao celular, sem nenhuma noção de que aquilo vai acabar destruindo a criança. Não conhecem o conteúdo, apenas se livram delas. Os pais são responsáveis, mas como também são responsáveis por levar as crianças aos pés de Jesus. A responsabilidade não é da igreja, não é do pastor, não é do Daniel, não é dos voluntários. A responsabilidade é de cada família, é de cada pai, é de quem gerou. Mas olha a reação dos discípulos quando os pais querem trazer as crianças para perto de Jesus. Os pais foram antipatizados pelos discípulos que estavam recebendo o ensino do mestre. Uma ministração particular, depois de ter falado à multidão e debatido. E aqui eu chamo a atenção para um alerta. Quando nos apossamos dos ensinos bíblicos, dos momentos de comunhão, de adoração, sem nos importarmos com aqueles que estão longe da graça, nós chegamos até o ponto de rejeitar aqueles que querem se achegar a Jesus. Se não crianças, pense naqueles que são como crianças, que têm dúvidas, que precisam aprender, mas não têm acesso ao seu ciclo de amizade, ou seu círculo de amizade. Não tem acesso à sua casa, não tem acesso à sua agenda, não tem acesso ao seu grupo pequeno, porque você os impede de entrar, sob a desculpa de que estamos numa profundidade de ensino e de comunhão. Jesus aqui no nosso meio, está tudo tão bom, a adoração está maravilhosa, que não cabe mais ninguém, e nós agimos como os discípulos, rechaçamos aqueles que são infantes, carentes, necessitados, como os discípulos fizeram. Qual foi a reação de Jesus? Ao presenciar a atitude dos discípulos, Jesus reage com indignação. Em Marcos 10:14 tem uma palavra que é forte. O texto diz que quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Olha o texto, indignado. Não poderia haver um termo mais forte para a indignação de Jesus, com duas reações dos discípulos: exclusividade e insensibilidade. É quando nós somos exclusivos, ou às vezes até egoístas. Não temos tempo, não temos horário, não temos agenda, não temos espaço, não podemos, e vamos nos afastar daqueles que nos importunam. Exclusividade. Mas Jesus nunca foi exclusivo, ele foi inclusivo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, Pedro fala que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para com vocês, esperando que nenhum de vocês se percam, mas que todos venham
ao arrependimento, ao conhecimento de Jesus. Deus não quer que ninguém se perca. Ele é inclusivo. Ele olha para fora, Ele vê quem não está dentro, Ele vê quem não está marchando para a eternidade com Jesus, mas olhando para aqueles que estão indo para o inferno, porque não conhecem a Cristo. Mensagem que você tem na mão é pior do que ter a cura do câncer e não ministrar a pessoa. É pior do que manter o segredo daquilo que poderia curar uma multidão. E as crianças são afastadas desse privilégio. Quando nos apossamos assim, é ruim. Exclusividade. Adultos em busca de bênção, crianças que precisavam de acolhimento e amor. Toda criança precisa ser instruída na palavra de Deus. Pense nisso, meu irmão. E pense não apenas no seu filho. Pense não apenas naquele tesouro que Deus lhe deu para você guardar, para você cuidar, para você mimar, para você dizer, ter orgulho de que é meu filho, é minha neta, é meu neto, é meu sobrinho. Mas pense nas crianças deste planeta, deste mundo, deste Brasil. E eu quero dizer uma coisa. Uma estratégia diabólica é fazer com que os pais deixem que as crianças compreendam e decidam sobre Jesus mais tarde. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, 14 e 15, quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras. Não pense que criança decide depois. Alguns pais dizem, não, com 18 anos, vamos lá. De repente, aos 18 anos, essa é uma estratégia do diabo, é diabólica. Fazer com que pais deixem que crianças compreendam e decidam na maioridade. Mal sabem. Você sabe disso, que isso é verdade. Você sabe que isso é verdade. Qual é a verdade? Que a partir do berço, as crianças recebem influência para o bem e para o mal. Pelo que ouve, pelo que vê. Alguém está fazendo a cabeça do seu filho. E nem sempre é você. São os demônios que se manifestam, o reino das trevas nos desenhos. São as historinhas e os programinhas que você larga lá porque aquieta a criança como se fosse uma chupeta. E ele está com a mente, a criança, aliás, ela está com a mente absolutamente aberta, absurdamente aberta, para ter na sua cabeça os valores mundanos, destruidores de uma sociedade doente. Não caia nessa. Os discípulos eram exclusivistas demais. Não seja exclusivista e não seja insensível. Por isso Jesus reagiu com indignação. Nenhuma outra faixa de idade apresenta tanta abertura e tanta sinceridade para pedir, para depender, para receber sem falsidade o que está proposto. Eu demorei 17 anos da minha vida para conhecer Jesus e tomar a minha decisão. A minha esposa conheceu Jesus aos 7 anos de idade e se mantém fiel até agora, servindo a Deus, cuidando da nossa casa, amando filhos, netos, suportando o marido. Precisava ser crente para valer mesmo, para me aguentar. Amados, crianças dependem tanto, são tão sinceras, que para a maioria dos adultos representam apenas trabalho, estorvo, empecilho, despesa. Por isso fazem tudo para se livrarem delas. É ou não é? Essa é a nossa sociedade. Criança, para quê? Mata, aborta, tira. E tem gente discutindo, como eu vi outro dia na CBN O Povo, se aborta com 12 semanas ou depois de 12 semanas. Porque menos de 12 a criança não sente nada. Depois de 12 já tem sensação de dor, de emoção. Então se abortar vai ser problema. Quer dizer, nós estamos aqui olhando para o útero de uma mulher e decidindo sobre a vida de um ser humano. É o que esse país quer. É o que o nosso governo quer. Libera geral.
tanto faz a rodo e em qualquer canto, com toda essa pornografia desgraçada que acontece em todos os cantos. Desgraçada é sem graça, é sem graça porque não tem graça, e é sem a graça de Jesus. É uma pornografia. Outro dia eu estava num bairro aqui na Barra do Ceará, 7, 8 horas da noite, vi um grupo de jovens dançando, pulando, achei muito massa. Os meninos pulando como se fosse uma turma de jiu-jitsu lá fazendo um movimento. Achei, puxa, que legal, esses meninos estão aqui se exercitando e fazendo essa coisa bem linda. Só que do lado tinha um grupo de garotas, e elas estavam também dançando, mas não tinha um gesto que não fosse pornográfico. Meninas, criancinhas desse tamanho, rebolando como se estivessem num ato sexual. Lindo, né? Meu condomínio promoveu uma festa esses dias aí, que eu estava ouvindo lá de baixo, lá de cima, aliás, ouvindo, subindo. O som, famílias, crianças, e o que eles estão tocando? Ai, se eu te pego. O gesto é um gesto de quê? Sexo, estupro, pedofilia. Por isso esses malandros, malucos, adultos, estão ficando tão doidos que não vale mais a mulher que Deus deu para ele ter um desenvolvimento relacional e ter sexo com ela. Não vale, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, não importa quem seja, tem que fazer filho, e se fizer, manda matar, e se ninguém quer saber, e bota na folha, e tem que pagar, e tem que sustentar, e mulher já não dá mais, tem que ser jovem, jovem não dá mais, tem que ser adolescente, adolescente não dá mais, agora tem que ser criança, porque os caras estão doidos, está tudo doido. Que país é este? Que mundo é este? Que moral é esta? Que governo é esse? Que ao invés de mandar gente que canta música brasileira decente para a beira-mar, manda os malucos que estão lá incitando as pessoas a viverem prostituição, para que esta cidade seja o quê? Marco da prostituição em termos de turismo? Hipocrisia, isso que estão fazendo com nossas crianças. Se vocês acham que o que eu estou dizendo é exagero, vocês devem estar em outro planeta. Olha o mapa da violência em 2012, crianças e adolescentes do Brasil. Júlio Jacob, do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. Presta atenção nessas estatísticas. As causas externas de mortalidade vêm crescendo assustadoramente nas últimas décadas. Se em 1980 a causa de morte de crianças e adolescentes representavam quase 7% dos óbitos nessa faixa etária, em 2010 passou para um patamar preocupante de mais de 25%. Tal é o peso das causas externas em 2010, foram responsáveis por 53%, acima da metade do total de mortes entre 1 e 19 anos de idade. Eu quero dizer o seguinte, as crianças estão sendo assassinadas. Antigamente crianças morriam nessa faixa por problemas de endemia, por falta de saneamento, por problemas de saúde, por doenças, por vírus e etc. Agora não mais, porque nós avançamos muito nessa área de saúde, mas as crianças estão sendo assassinadas. Dentre os 99 países com dados recentes nas bases estatísticas, a Organização Mundial de Saúde está dizendo o seguinte: 13 homicídios para cada 100 mil crianças. Sabe o que isso significa? O Brasil é o 4º pior país entre esses 99. Só perde para El Salvador, Venezuela e Trinidad e Tobago. Índices 50 a 150 vezes piores ou superiores do que a Inglaterra, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, Egito e etc. Que lá não chega nem a 0,2 homicídios por 100 mil. No Brasil, 13. Por isso Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Primeiro o Senhor ordena que eles parem de ignorar as crianças.
Depois ele diz que daqui em diante não impeçam as crianças de se achegarem a mim. Oportunidade para refletir sobre o alcance, sobre a sua atuação, para falar de Jesus às crianças que estão ao seu redor, não só aos seus parentes, não só ao seu filho, mas toda e qualquer criança. Vamos parar de bloquear o caminho, e mais, vamos deixar o caminho livre, e sermos agentes da proclamação e bênção na vida dos pequeninos. E Jesus diz, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a... Havia algo de tão sublime na atitude de uma criança, que o reino dos céus, a esfera de domínio do Senhor, pertence aos que têm atitudes semelhantes às crianças, ou seja, humildade para dizer, me ajuda. Ajuda, eu preciso, eu não consigo. Humildade, quando você que está mal, quando você que precisa do amor de Deus, precisa de Jesus, continua dizendo, eu não preciso, eu sou mais eu consigo, eu faço, eu tenho, eu posso, eu compro. Estava evangelizando um amigo meu aqui na Aguanambi, dizendo para ele, você não tem como comprar a salvação, porque ela custa tanto que você não tem como pagar. Não tente comprar. A religião engana o povo, inclusive os evangélicos, dizendo que salvação depende do que você faz ou deixa de fazer. Salvação depende do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço e diz a todos nós que estávamos encarcerados nos nossos vícios e pecados, ele abre as grades e diz, eu declaro vocês inocentes, saiam porque eu já paguei a fiança, e a fiança custou o meu sangue, a minha vida. Foi isso que Jesus fez. Glória a Deus. Sim, nós cremos na salvação de crianças, por isso Daniel estava aqui mostrando o investimento que essa igreja faz a cada domingo, um grupo grande de voluntários, um homem de Deus sendo sustentado para isso, várias pessoas que trabalham aqui em função de mostrar para aquelas crianças, não dar a elas uma crechezinha, um entretenimento. Isso aqui não é creche, não é entretenimento, é palavra de Deus, que vai da forma que elas entendem, através de um teatro, de uma coisa feita pelos jovenzinhos, pelos adolescentes que vão lá nos ajudar. Palavra de Deus no grupo pequeno, ministração individual, isso para dar a vocês pais um auxílio. Infelizmente, às vezes tem pais que chegam aqui e acham que nós somos uma escola particular, devemos satisfação de tudo. Misericórdia. Amem esses voluntários, abençoem a vida deles, mas acima de tudo, tragam suas crianças, façam todo o esforço, atravessem o que tiverem que atravessar, não percam a oportunidade de conduzir as crianças até Jesus, e não seja você mesmo um dos discípulos que dizem, não, fica fora. Cremos na salvação de infantes até que eles tenham consciência do pecado e capacidade para entender o plano da salvação. Mas até então, nós cremos como Davi, ao ver o seu filho, fruto de um relacionamento com Batseba, morrer, ele disse, eu irei até ele, mas ele não virá a mim. A ideia de que uma criança ainda em estado inconsciente do que é o bem e o mal, para tomar uma decisão, o Senhor a tem nos seus braços. Como os milhares de fetos que são aí abortados, são mortos todos os dias nesse nosso país, nessa nossa cidade, nesse nosso estado, o Senhor os tem em conta. O Senhor os tem na glória, porque não tiveram oportunidade de discernir entre a mão direita e a mão esquerda, o bem e o mal, para poder assim tomar uma decisão por Jesus. Como uma criança de 4, 5 anos já tem, 6, 7 anos já tem, mas comece em casa, logo cedo, ensinando o caminho. Eu fiz isso com minhas filhas desde cedo, nunca achei que elas eram convertidas. Uma aceitou Jesus, acho que aos 8, outra aos 11 anos de idade apenas, filha de pastor, mas jamais eu tratei aquela princesinha como se fosse uma anjinha, filhinha de pastor, porque filho de crente não é crentinho, às vezes é outra coisa. Quando os pais não dão exemplo, quando os pais não investem, quando os pais não as levam a Jesus, os filhos abandonam.
porque não aguentam incoerência. Queridos, cremos na salvação. O derramamento do Espírito na inauguração da igreja deu prioridade aos filhos e filhas. Ele mostrou aqui, Joel capítulo 2, nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E ele não começa com adultos, nem com velhos, nem com ricos, nem com inteligentes, nem com gente letrada, gente de cultura, ele não começa por aí. Ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Por isso nós insistimos com o nosso projeto do Colégio Querigma, pela graça de Deus, deu uma reviravolta muito grande. Agora nós estamos zerados com as nossas contas, estamos caminhando de forma a dar glória ao nome de Jesus. E estamos investindo, aquilo é um colégio para evangelismo, é para o filho do indivíduo que não tem Jesus, botar a criança lá e ouvir o amor de Deus através daqueles professores e entregarem a vida a Cristo. Como muitos aqui vieram para esta igreja através do seu filho, que foi para casa dizendo, vamos orar. Não pode bigar, Jesus não gosta. Filhos e filhas profetizando, porque nós cremos nisso, amém? Por isso nós vamos continuar investindo. Crianças não têm medo ou vergonha de pedir, elas não têm problemas em admitir que não podem, não conseguem e que são dependentes. Então, amados, chegou a hora de você abrir os seus olhos para o que Deus está colocando nas suas mãos. Alguns de vocês têm a guarda de filhos, netos, sobrinhos. Invistam. Invistam. Não naquilo que vai os tornar os bibelôs dos quais você terá orgulho porque ele é melhor do que o outro na sociedade. Esses são os padrões. Você quer um filho para ser doutor comparado com os outros doutores? Ou você quer um filho que conheça o amor de Jesus? E que seja aquilo que Deus tem determinado para ele. Que ele ame o Senhor acima de tudo. Você investe em inglês, investe em balé, investe em futebol. Você quer que seu filho e sua filha sejam os super-heróis que você não foi. Mas você precisa querer que eles conheçam Jesus mais do que você conhece. Com muito maior profundidade. Isto basta só um esforço. Peça a Deus, não é fácil, não é fácil. Na vida moderna hoje, criança é um item que só atrapalha, porque o mundo está feito dessa forma. Mandou o pai para fora e mandou quem para fora? A mãe. Porque tem que trabalhar, tem que trazer sustento para dentro de casa. E a criança, não, mas é a minha questão da minha independência. Se fosse uma questão de independência, era melhor não gerar filhos. E nascer cada um lutando para ganhar o campo de trabalho. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus colocou a mulher esse dom maravilhoso de dar à luz a uma criança. E no dar à luz a uma criança não tem como você estar no mercado de trabalho e mamadeira todo o tempo e a fralda todo o tempo. Aí você contrata alguém para tomar conta e sai correndo e diz, caramba, eu não quero isso aí não, porque minha carreira está em jogo. A sua carreira vai estar em jogo, mas a carreira da vida dessa criança também vai estar em jogo. Só que o mundo de hoje é assim. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque é capaz de eu desligar a mente de vocês aqui. Dizer, epa, peraí, está falando da nossa autonomia, a nossa independência. Não estou falando disso não, esse é outro assunto para outro momento. Eu estou dizendo que as crianças precisam da nossa prioridade como Jesus deu. Conduza as crianças que o Senhor tem colocado sob sua responsabilidade, conduza a Jesus. Leve-as até Ele. Não as impeça. E se Deus tem colocado na sua vida, lá no seu prédio, no seu condomínio, crianças, eu gosto muito de crianças. Passe, fale com elas, ore por elas. Fale do amor de Jesus para elas. Tenha iniciativas lá na sua casa, lá no dia da festinha. Ao fazer uma festinha para os seus filhos, não entra nesse esquema do eu te pego. Para fazer uma festa de acordo com os amiguinhos. Faça uma festa diferente. Onde o amor de Jesus é mostrado. Peça a ajuda do pessoal do Geração Futuro, não para fazer a festa, mas peça ideias que eles lhe dão. Para você fazer uma festa diferente. E a sua criança vai poder ser um testemunho vivo para os amigos, os coleguinhas que ali virão.
Deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos louvar a Deus por tudo que essa igreja tem feito pelas crianças, pela sua vida, papai, mamãe, vovó, titia, você que cuida de crianças órfãs. Segundo semestre agora nós vamos iniciar um programa de educação infantil aqui para essas crianças do bairro que não têm, às vezes, o mínimo de estrutura. E vamos continuar investindo, porque o reino de Deus é feito de pessoas que reagem e agem como crianças. Não deixa Jesus indignado com a sua atitude exclusiva. E me permita só terminar aqui com uma aplicação que tem a ver com você como crente em Cristo Jesus. Presta atenção. Você não precisa de diploma de teólogo, diploma de evangélico, de crente. Você não precisa ter anos de convertido para dedicar um pouco do seu tempo para proclamar Jesus àqueles que são como criança e que precisam entrar no reino de Deus. Abra sua casa, seu grupo pequeno, abra, não deixe, porque isso causa indignação no Senhor. A gente está naquele grupinho exclusivista o tempo todo. E você já percebeu que quando você fica muito inclusivo, os problemas começam a se tornar cíclicos. E você fica passando a vida inteira resolvendo o problema do crente que não muda nunca. Ele não quer mudar, ele não está afim e ele te desgasta. É como se fosse assim um sanguessuga que o inimigo de Deus às vezes coloca para a gente poder tirar os olhos daqueles que querem entrar, que querem chegar. Então lembre da atitude de Jesus, tá certo? Vamos sair daqui pensando na proclamação do Evangelho, em abrir a nossa casa. Já pensou se cada crente desta igreja aqui, durante esse segundo semestre, ganhasse uma pessoa para Jesus? Só uma. Abrisse sua casa, seu grupo pequeno, seu tempo, sua agenda. Uma criança, um adulto, um jovem, um adolescente. Oh Jesus, faz-nos mais inclusivos e mais sensíveis como o Senhor foi. Curva sua cabeça em oração nesse instante. Coloca no teu coração agora a vida talvez de uma criança, de uma pessoa que como criança precisa de Deus, precisa de Jesus. Não impeça. Diga: Senhor, eu não quero ser um empecilho, quero estar disponível e aberto para incluir todos os que se achegam, todos os que o Senhor tem colocado ao meu redor. Vamos crescer, vamos multiplicar para a glória do teu nome, Jesus, porque eu sei que o Senhor quer que o maior número possível de pessoas venham ao conhecimento de Jesus. Nós não queremos impedir. Usa-nos em teu nome, Senhor. Eu quero perguntar se porventura tem alguém aqui hoje à noite que talvez com uma atitude de criança está dizendo: eu dependo de Deus, eu dependo de Jesus, eu quero hoje entregar a minha vida a Cristo, para que Ele tome conta da minha vida, para que Ele me restaure, me cure, me perdoe e me conduza. Eu tenho tentado conduzir a minha vida, mas eu sei que eu não posso, eu sei que eu não consigo. Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a sua mão aí, tem alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Mais alguém hoje? Aí, dá um abraço. Essas pessoas que entregaram a vida a Jesus, gente, cadê o abraço? Cadê? Lá atrás, cadê? Cadê a mão? Outra mão lá atrás. Onde é que estava? Lá atrás. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Deus abençoa essas vidas que hoje declararam a sua dependência de Ti, a sua carência, a sua necessidade. Entra na vida destas pessoas, Senhor. Toma o controle, conduze-as, alimenta-as, Senhor, com Tua palavra e com Teu poder. Dá a elas vida, ânimo, Senhor, certeza de salvação, perdão de pecados. Que o Teu amor invada não só a vida dessas pessoas, mas a vida das famílias que estão relacionadas a elas. Oh Senhor, que elas sejam bem-vindas no Teu reino, como aquelas crianças o foram. E que a Tua igreja, Senhor, saia daqui com os olhos abertos, o coração aberto, a casa aberta, o grupo pequeno aberto, para receber as crianças, para receber os adultos que como crianças
dependerão de Ti, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Dá-nos uma semana na Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aplaudam o Senhor, Ele é digno.